ansiedade é uma emoção. Todos nós nascemos com essa emoção, assim como nós sentimos tristeza em alguns momentos da vida, nós sentimos angústia, nós sentimos alegria. Quando essa emoção, a ansiedade, está num contexto adequado, ela é muito boa, ela nos ajuda. Por quê? Porque ela nos dá um sinal de alerta para ficarmos atentos a enfrentar um perigo, ou lutar, ou fugir. Essa emoção, ela foi muito importante lá nos primórdios, sabe, nos homens, sapiens, os primatas, lá atrás, quando eles precisavam lutar ou fugir de animais, por exemplo, quando surgiam perigos. Então ela foi muito importante para a evolução da nossa espécie. E ela continua sendo importante porque ela continua nos sinalizando perigos que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. Claro que hoje em dia os perigos são outros, né? A gente não vai sair por aí lutando ou fugindo de animais, enfim. Nossos perigos hoje são outros, mas nós continuamos enfrentando perigos. Então, é importante a gente ter essa sinalização, né? Esse alerta frente aos perigos. Qual é a grande questão da ansiedade? Quando é que ela começa a se tornar patológica, que a gente fala? Quando ela começa a nos causar sofrimento e prejuízo, que é quando ela está em excesso. Quando a gente começa a ficar ansioso demais. Né? Aquela história de que tudo que em excesso faz mal, faz mesmo. A ansiedade também. Apesar de ela ser uma emoção que nos protege, que nos ajuda, ela se torna disfuncional quando ela está ou num contexto inadequado ou em excesso. E aí ela começa a nos gerar sintomas e a gente começa a ficar o quê? Com sofrimento e prejuízo no nosso dia a dia, em algum âmbito, né, da nossa vida. Pode ser nos relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser dentro de casa, enfim, ela começa ali a gerar desconforto, sofrimento. Começa a ficar um sofrimento contínuo. E isso, é claro, ninguém quer, porque ninguém tá aqui pra sofrer, a gente quer viver bem, não é mesmo? E é por isso que a gente fala muito, eu quero me livrar da minha ansiedade. Na verdade, o que você quer é se livrar do sofrimento que a sua ansiedade em excesso está te trazendo. Porque a ansiedade, quando ela está em equilíbrio, quando ela é fisiológica, ela é natural nossa, aquela que a gente nasce, ela nos protege de perigos. Porém, quando o nosso cérebro sinaliza que existe um perigo e ativa a nossa ansiedade, liga o sinalzinho de alerta, só que esse perigo é imaginário, esse perigo ele não é real, a gente tem as reações físicas como se o perigo existisse, porque o nosso cérebro sinalizou que existe um perigo. Então, nosso organismo vai liberar as reações como se realmente o perigo existisse. E aí essas reações, por o perigo não existir, essas reações acabam que incomodando, gerando desconforto, gerando sofrimento. E como isso acaba acontecendo por períodos prolongados, isso acaba o quê? Atrapalhando o nosso dia a dia, causando prejuízo na nossa vida. Certo? Então, isso eu tenho que trazer para vocês, para que vocês entendam que a ansiedade, ela não é algo que a gente tem que se livrar, ela é uma emoção. Quando ela está equilibrada e num contexto adequado, ela nos ajuda. A grande questão é quando ela está em excesso, por um período prolongado, num contexto, num ambiente que não está precisando de uma alerta para lutar ou fugir de um perigo. Ok? Dito isto, feito essa introdução, agora todo mundo já entendeu o que é a ansiedade e que a gente precisa dela quando ela está funcional e que o que a gente quer é deixar de sofrer por ansiedade quando ela está disfuncional. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso tema, então, dessa Doutora Explica, que é como a ansiedade pode afetar a autoestima. Alguém aqui, geralmente as pessoas ficam meio receosas em falar aqui comigo, porque ficam com vergonha, que não deveriam ter, porque é comum isso acontecer, tá? E a gente pode falar sobre isso, porque a gente deve cuidar disso. Alguém aqui já sentiu ansiedade demais, sintomas de ansiedade e acabou interferindo na autoestima? Acho que talvez vocês não tenham relacionado os sintomas de vocês com a ansiedade e isso afetando a autoestima. E é por isso que eu quis trazer esse tema hoje, nessa live, para que vocês também comecem a olhar para isso. Quando a gente está com a ansiedade em excesso, eu disse aqui que a gente tem algumas reações, tanto físicas quanto comportamentais, que geram desconforto e sofrimento. E aqui eu vou citar algumas delas. Por exemplo, um desânimo, um cansaço frequente, perda de vontade de fazer as coisas, dores musculares, né? Parece que passou um trator em cima. Muitas vezes dor aqui no pescoço, aquelas dores tensionais, fica com o corpo tenso. Por quê? Pensem comigo. Quando a gente vai lutar ou fugir de algum perigo, a gente tem o quê? O nosso corpo precisa ficar rígido, porque a nossa musculatura precisa estar preparada para correr ou para lutar. Certo? Então a gente tem uma tensão muscular ali. A gente começa a respirar mais rápido, porque a gente fica acelerado para lutar ou fugir.
Então a gente tem aquela respiração encurtada, cachorrinho que a gente brinca, parece um cachorrinho, né? A gente acelera o batimento, porque a gente precisa irrigar, né? Aumentar a nossa circulação corpórea, irrigar os nossos músculos para que eles fiquem tensos. Então toda essa reação física acontece porque a nossa ansiedade está sinalizando que tem um perigo ali. Estamos em alerta. Porém, esse perigo nem sempre é real. A gente está sentindo toda essa manifestação no nosso corpo, mas a gente não tem perigo para lutar. Isso gera um desconforto. E aí, quem sente isso frequentemente começa a ficar desanimado. É cansativo estar ansioso em excesso. A gente fica cansado, porque imagina teu corpo reagindo dessa maneira constantemente. Como se você estivesse lutando constantemente, todo dia matar um leão. Quem nunca ouviu isso? Todo dia você mata o leão ou você foge dele? Fica cansado, né? Então é cansativo, é exaustivo estar ansioso em excesso. Bem cansativo ter pensamentos acelerados e geralmente pensamentos que põem a gente mais tristinho, mais desanimado, porque são pensamentos ruins. São pensamentos de teor ruim. É uma preocupação de que algo ruim sempre vai acontecer. O pensamento fica girando em torno só de coisas ruins. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, mas vai dar errado, mas eu não vou conseguir, mas não vai dar tempo, eu não sou capaz disso. Quem nunca? E aí a pessoa que tá ansiosa em excesso, ela começa a se cobrar demais. Ela quer fazer tudo muito bem feito, ela quer fazer tudo o tempo todo perfeito e o mais rápido e dar conta de tudo. E ela começa a se cobrar pra dar conta de tudo. Ela começa a se cobrar pra conseguir fazer tudo, ter controle de tudo que tá à sua volta. E a gente já sabe que não é possível controlar tudo. Porque nem tudo depende da gente. Muita coisa depende de outras pessoas, depende de situações. Por exemplo, uma coisa que depende de alguém que... depende do tempo. Ah, hoje eu precisava que não chovesse porque hoje eu tô a pé. Pois é, mas aí cai aquela chuva. A gente não tem controle, não é mesmo? E pode acontecer. Só que a pessoa que tá ansiosa em excesso, ela acha que ela tem que controlar tudo. E aí ela começa a se cobrar. A autocobrança aumenta. E aí ela quer dar conta de fazer tudo perfeitamente, tudo bonitinho, dentro do horário, nos conformes, e nada, uma vírgula não pode ficar fora do lugar. O perfeccionismo. Tudo isso vai fazendo a pessoa ficar cada vez mais cansada, mais exausta, mais desanimada. E esses sintomas, tanto físicos quanto psicológicos que a gente está citando aqui, acabam afetando o dia a dia, a autoestima. Por quê? Concorda comigo que quando a pessoa está cansada demais, quando a pessoa está se cobrando demais, ela está ali desanimada, por quê? Porque ela começa a ver que ela não consegue controlar tudo, que ela não consegue fazer tudo perfeito, lindo e maravilhoso, porque ninguém é perfeito. Então nem sempre tudo que a gente faz vai ser perfeito. Muitas vezes não vai. O que é perfeito pra mim, o contexto de perfeição pra mim pode ser diferente do contexto de perfeição pra você, aí desse lado. Então, ela começa a perceber que aquela autocobrança dela, exagerada, tá dando uma frustração, porque ela não tá conseguindo. E aí ela começa a ter o auto-julgamento exagerado. Ela começa a julgar que ela não dá conta, que ela é incapaz. Então isso tudo vai fazendo o quê? Vai ficando mais cansativo, mais triste, mais desânimo. E aí essa pessoa que começa a se sentir assim, frustrada, incapaz, né, desanimada, ela começa a perder a desejo, sabe, de fazer certas coisas. Ela começa a perder como que eu vou dizer, a vontade de se cuidar. Tanto fisicamente, gente, quanto internamente, emocionalmente. Ela vai meio que desistindo. Ela passa a sobreviver e não a viver. A interferência da ansiedade na autoestima. Existe uma influência? Existe. Porque essa pessoa que começa a ter estes sintomas que a gente citou aqui, dentre de vários outros que pode ter, tá, gente? Aqui eu tô citando os mais comuns, os que as pessoas mais queixam pra mim nas consultas. Mas muitos sintomas podem acontecer porque cada pessoa é única e cada pessoa sente de um jeito. Então vai manifestar do seu jeito próprio, né? Mas os mais comuns são esses que eu disse aqui. E aí a pessoa que sente tudo isso que eu disse aqui, ela vai começando a não querer fazer os cuidados pessoais, tanto físicos quanto emocionais. Ela começa a desistir, começa a sobreviver e não viver. E aí eu sempre falo assim que é muito importante a gente se perceber, a gente olhar para nossa ansiedade e a gente acolher essa emoção e se dispor a tomar as medidas necessárias para ajustar, para deixar essa emoção em equilíbrio novamente, tá? Gente, as pessoas que estão ansiosas em excesso, sofrendo assim, elas começam a não dar nem mesmo importância para os cuidados físicos, para os cuidados emocionais, para as atividades do dia a dia. Não dando importância, ela começa a deixar de sentir prazer por fazer as coisas que ela costumava fazer. Ela vai começando a se isolar, ela vai começando a evitar o contato com outras pessoas, evitar lugares, tá? E tudo isso vai fazendo o quê?
a autoestima dela vai baixando cada vez mais. Tem aqui uma atividade para fazer. E aqui eu coloco a seguinte questão, que é para você avaliar. Olha lá, vou ler aqui algumas perguntinhas para direcionar você, para que você avalie. Como eu me sinto hoje? E aí você vai pensar, avaliar como que você está se sentindo hoje. Como que eu gostaria de estar me sentindo? Então você vai ver como você está se sentindo, como você gostaria de estar se sentindo. E aí você vai pensar e avaliar. O que eu preciso fazer para me sentir como eu gostaria? Porque você já sabe como você está se sentindo. Você sabe como você gostaria de estar se sentindo. E o que você precisa fazer para estar se sentindo assim? Dessa maneira que você gostaria de estar. O que me faria bem? E o que eu tenho deixado para depois? O que hoje me faria bem e eu tenho deixado para depois? Como que eu posso começar a fazer o que eu preciso para me sentir como eu gostaria? Então você já tem a visão de como você está hoje, de como você gostaria de estar e o que você precisa fazer para estar como você gostaria. Avaliou? E aí depois a gente dá continuidade então na ferramenta, pedindo para que você faça uma lista, você vai listar tudo que você gostaria de mudar. Pode ser fisicamente, pode ser nas atitudes, nos comportamentos que você tem no teu dia a dia, pode ser no ambiente que você vive. Eu gostaria de mudar tal coisa na minha casa, eu gostaria de mudar a cor do meu cabelo, eu gostaria de mudar alguma coisa no meu trabalho, eu gostaria de mudar de serviço, o que você gostaria de mudar que te faria bem, que te deixaria mais próxima a como você gostaria de estar se sentindo hoje. Aí você vai fazer uma lista com essas coisas que você gostaria de mudar, que você acredita que mudando vai te fazer se sentir da maneira que você quer. Depois de fazer essa lista, de tomar essa consciência, você vai listar por ordem de prioridade e urgência. Você vai pegar aquela lista que você fez e você vai fazer uma nova lista, colocando em ordem de prioridade e urgência o que você pode começar a fazer para conseguir chegar nessa mudança que você quer. Então, toda essa mudança que você quer que aconteça, você vai ter que listar por ordem de prioridade o que você pode fazer para melhorar e para mudar isso que você quer que mude. E aí, dentro dessas atitudes de mudança que você listou, você vai escolher só 3. 3, únicas 3. E vai se comprometer, colocar no papel, como se você estivesse fazendo um contrato com você, tá, gente? Porque isso tem que ser visual. Quando você visualiza, você assume um compromisso com você mesma, é mais tendencioso que você cumpra. Então você vai colocar no papel ali 3 dessas coisas que você colocou na lista, que você pode começar a fazer para começar a mudar. Então, a lista de prioridade e urgência, você vai escolher 3 coisas ali, as 3 urgências e prioridades, que você vai se comprometer a começar a mudar, a começar a melhorar, a começar a realizar. E eu quero que você coloque um prazo para que você faça isso. Porque vai ser um contrato com você mesma, para que você comece a olhar para si, comece a melhorar a si mesma, para que você consiga começar a melhorar a sua autoestima e acolher a sua ansiedade. Ok? Então aqui nós falamos sobre a ansiedade, sobre a interferência dela na autoestima, e eu entreguei aqui uma ferramenta para que vocês possam então começar a olhar para essa ansiedade, começar a se cuidar. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.